Oi, bem-vindos a mais um vídeo de Dossiê de Livros. Aqueles que acompanham o canal direto sabem que eu estava pensando em fazer um negócio chamado Vídeo Invasor, que seriam vídeos com temas totalmente diferentes da proposta inicial do canal, que é de livros. Eu desisti dos... Agora vai assim mesmo. Eu desisti dos vídeos invasores, porém eu ainda vou abordar esses temas, só que com um comparativo de livros. E agora, teorias da conspiração e mistérios do mundo. Algumas pessoas são taxadas de malucas e tal por causa dessas teorias. Sejam OVNIs, sinais de implantações, o supacapa, alienígenas do passado e um monte dessas coisas. E bem, um monte dessas coisas é besteira mesmo. Eu passava muito tempo na internet vendo essas coisas e tal, e algumas até faziam sentido. Mas aí eu percebi que elas só faziam sentido porque pegavam uma parte da verdade, só que ela era uma verdade que você não podia comprovar de fato. Você também não podia contestar, mas também não podia comprovar. Por exemplo, uma pessoa dizer que existe isso foi um amigo meu que me falou, chamado Diego, quando a gente era mais novo, que ele falou que circulando o Sol existe um Pulitzer gigante, totalmente invisível, indetectável. E é a mesma coisa e eu não poderia dizer que ele não existe só porque eu não vejo e porque não detecto ele. Mas é a mesma coisa, mas eu também não posso comprovar que ele existe porque ele é invisível e indetectável. Entende o que essa frase quer dizer? Esse negócio do Pulitzer gigante ao redor do Sol? Bom, é a mesma coisa que muitas dessas teorias. Agora, mas tem alguns casos bem interessantes, intrigantes, tipo fotos, notícias estranhas. Mas a explicação muitas vezes pode não ser alienígena nem sobrenatural. Eu já aprendi a lição. Embora, quem sabe, né? Como eu disse, é uma coisa que você não pode comprovar, mas também não pode contestar assim tanto. Mas é claro que a chance, infelizmente, a chance de ser algo sobrenatural naturalmente é ínfima. E foi pensando nisso que eu decidi trazer algumas coisas de livros relacionados a essas coisas, de sobrenatural, mistério. E eu só começo com o livro Eram os Deuses Astronautas. Eram os Deuses Astronautas fez um baita sucesso quando foi lançado. Eu li esse livro, inclusive, na biblioteca da minha escola, porque eu estava bem curioso, porque foi bem na época que o History Channel lançou Alienígenas do Passado, na Semana Alienígena. E você pode contestar bastante o fato de um canal de história estar falando sobre alienígenas. Bom, o princípio é básico assim. As pirâmides, Stonehenge, as linhas de Nazca são algo muito complexo e que existe um esforço muito grande para as pessoas do passado. Portanto, elas devem ter tido ajuda de alienígenas. E os deuses que essas pessoas cultuavam, provavelmente eram alienígenas. Só que as pessoas eram tão primitivas que acabaram achando que ao invés de serem astronautas, eram deuses. Eles acreditavam em deuses, mas não tinham conhecimento ou concepção do que poderia ser um astronauta ou um alienígena. E bem, um fato histórico que caras dessa teoria se apoiam é de que lá no Pacífico, numas ilhas lá, tem uma tribo que durante a Segunda Guerra recebeu a visita de soldados americanos que se comunicavam por rádio com um avião que dispersava caixas com suprimentos e comida e tal, essas coisas. Aí, quando os soldados foram embora, esses nativos pensaram que fosse Deus o avião e, de fato, eles constroem estátuas de madeira e folha de aviões. Ou seja, eles rezam para esses aviões. Então, do mesmo jeito, as pessoas antigamente
olavam para deuses achando que eles eram alienígenas. Pegou a palavra? Pegou a ideia? Mas é papo aí, né? Uma teoria meio fraca, pra dizer a verdade. Tipo, é um caso isolado e a concepção dos deuses pode vir de muitas outras formas diferentes, mais plausíveis do que alienígenas. Você já deve ter ouvido falar do famoso best-seller do autor Jay Anson, Horror em Amityville. A famosa Casa Mal Assombrada que rendeu os filmes de terror e que será aquela investigação do famoso casal de investigadores paranormais, que rendeu inclusive o filme Invocação do Mal. Houve mesmo o brutal assassinato da família lá, porém as investigações posteriores não relataram nada demais. Pois é, né? Tipo, houve o assassinato, mas os últimos relatos dos moradores atuais, ou pelo menos donos atuais, eu não sei porque alguém ia querer morar numa casa em que as pessoas foram assassinadas brutalmente, mas enfim, né, parece que não há nenhuma atividade fantasmagórica digna de nota. E eu também queria falar que muitas vezes nós temos essa vontade de acreditar no sobrenatural, no místico, ou então no extraterrestre, no fantástico, por assim dizer, porque a gente está entediado com a vida, a gente quer acreditar que existe algo mais. I want to believe. Mas às vezes, e muitas vezes a gente acaba engolindo qualquer coisa, ou se confundindo. Como o próprio ator Conan Doyle foi confundido no famoso caso das fotos das fadas. Olha só que foto bonita, essa menininha fofa com essas fadinhas lindinhas. Na época, muitos acharam que a foto era verdadeira, até que se descobriu que era falsa. Choque. Sim. A série de fotos foi feita pelas primas Frances Griffith e Elsie Wright, em 1917, na Inglaterra. A série de fotos foi desmascarada pelo investigador James Hunt. James Hunt, ele é uma pessoa bem interessante. Ele era um mágico até que se aposentou e decidiu então estudar sobrenatural, ocultismo e passou a desmascarar salatões e tal. James Hunt, um dos famosos casos de desmascaramento dele não foi essa foto específica, mas tinha um cara chamado Uri Geller, que ele era famoso, ele entortava colheres com a força da mente. E ele desmascarou o cara completamente. Afinal, eu tenho alguma mensagem? Eu tenho. Ah, mesmo que a coisa pareça muito legal e tal, e pode ser até que seja de uma fonte confiável, não se deixe enganar. Pesquise mais sobre isso. Verifique sites como eFaças. E, bem, é isso. Não se iluda. Não se deixe iludir só porque é algo que você quer acreditar. Seja viagem no tempo, seja plantações com sinais, seja o monstro do Lago Ness, seja o pegante, seja uma autópsia alienígena, seja uma civilização na Antártida, ou pirâmides no Polo Sul, ou estátuas egípcias em Marte até. Tome cuidado, por favor. E lembre-se, você pode pensar, isso pode ser alienígena, ou isso é intrigante. Mas também não desconsidere o fato de que também mais provavelmente, pode ser algo simples e santo. E é isso.
E também não se esqueça de se encantar pelas pequenas coisas no dia a dia.